Levítico 25, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Estou em Levítico 25, de 8 a 10. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º ano, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que dele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda no que vamos aprender hoje da Tua palavra quanto à questão de possessões nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Esse é o ano de jubileu, muito interessante na lei de Moisés, esse detalhe. Quando Josué entrou na terra, substituindo Moisés, e distribuiu a terra entre as tribos, e cada tribo com suas famílias. Então, cada pedaço de terra ficou com cada família, de acordo com cada tribo. A distribuição foi feita assim. E o que isto aqui quer dizer é o seguinte: se alguém ficasse endividado do outro e quisesse então ser uma espécie de um escravo do outro, um servo do outro, ele só seria isto até o ano do jubileu. Quando chegasse no ano do jubileu, ele estava livre. E ele queria vender a sua terra. O preço da terra era calculado assim: quantos anos falta para o jubileu? Faltam 45 anos, então falta muito tempo. Aí eu pago mais caro, porque eu ia ficar 45 anos com a terra dele. Quando chegasse o ano do jubileu, aquela terra que eu comprei não era mais minha não, voltava para ele. Só que se tivesse a 2 anos do ano do jubileu, bem pertinho, o preço era bem pequeno, não vou pagar caro, porque daqui a 2 anos a terra volta para você de novo. Interessantíssimo este princípio que Deus estabeleceu aqui. Qual a base que Deus deu para isto? Eu não posso vender minha própria terra de maneira definitiva? Não, pode não. E eu não posso servir alguém de maneira definitiva também, ficar na casa dele servindo o tempo todo? Não, você vai ficar livre no ano do jubileu. Se você espontaneamente quiser depois, tinha uma legislação própria. Mas por uma necessidade de endividamento ou coisa assim, você só iria servir ao outro até o ano do jubileu. Você estava livre. Seu débito encerrava. Versículos 54 e 55, Deus explica. Ele dá 2 motivos para isto. O 54 e 55 diz: se desta sorte se não resgatar, não vou entrar nos detalhes, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Olha a liberdade aí, chegou. Porque os filhos de Israel me são servos, não são servos uns dos outros, são meus servos. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eram servos dele, ninguém vai servir outro aqui indefinidamente, não. No versículo 23, ele explica sobre a terra, a questão da venda, da possessão, que não podia ser definitiva, era só até o ano do jubileu, depois ficava livre, a terra voltava ao dono original. Também a terra não se venderá em perpetuidade.
Por que, Senhor Deus? Alguém poderia perguntar. Porque a terra é minha. Pronto. Está aí a explicação. A terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Peregrinos por quê? Porque eles estavam vindo do Egito. 400 anos ali. E no final, bastante sofridos e aprisionados. Eles não tinham direito de nada. Deus cedeu a terra aos donos originais, que Josué distribuiu, como eu já falei, tribos e famílias e tudo, e dali ninguém poderia mais transferir definitivamente. Sempre a lembrança na mente do judeu, sempre, eu recebi de Deus. Deus é o dono disto aqui, eu não sou o dono. Nem de mim próprio, para servir o tempo todo alguém por obrigação. Pode até ser de uma maneira espontânea, como eu já falei. Mas por obrigação, eu estou livre no jubileu. Então, nem eu próprio e nem minha terra. Eu sou de Deus, porque eu sou aqui peregrino, e as minhas coisas são de Deus também. Minha terra, no caso. Então, é um princípio valiosíssimo para nós hoje, 3.500 anos depois de Moisés. Nós somos muito agarrados às coisas da terra. Você já imaginou quantas vezes você usa o pronome possessivo, meu, minha, ao longo de uma semana, por exemplo? Examine isso. Quantas vezes você diz a palavra meu ou minha? Minha vida, minha mulher, meu marido, meus filhos, meu terreno, meu caso, meu carro, minha empresa, minha camisa, meus direitos. Como se nós houvéssemos criado o que nós temos. Se eu fosse o criador daquilo que eu tenho, para ter direito total, teria que ser o criador daquilo. Eu teria então um direito absoluto. E mesmo não sendo o criador, como se eu tivesse controle daquilo que eu tenho. Deixa eu dizer de outra forma. Controle daquilo que eu chamo de meu. Ah, é seu? É. Pois fique com esse carro mais 2 dias. Dia seguinte, alguém acaba o carro do outro, um caminhão vem na contramão, acabou. Não estava nem segurado. Ou então roubado, nunca mais apareceu, foi para desmanche. Não é seu o carro? Por que você não segurou? Por que você não controlou o seu carro? Você está chorando por quê? Eu perdi um parente muito querido. Perdeu? Ah, é. Não era seu irmão, seu primo, seu filho, é. Por que você não segurou para você? Foi embora, foi, morreu, está enterrado. E era seu mesmo? Que seu é esse? Então nós usamos o pronome possessivo de uma maneira muito imprópria, muitas vezes. Pelo menos mentalmente, nós deveríamos ter uma ideia de que esse meu é fraco, é o meu muito pequeno. Pode ser relacionamentos, pessoas ou coisas. Minha saúde é ótima, é. Você vai ver o exame que você vai fazer amanhã, o resultado. Aguarde. Espera aí 2 dias só para você ver que a sua saúde é ótima. Você não está vindo daqui a 2 meses, meu amigo. Como é que você diz que sua saúde é ótima? E curioso é que Jesus Cristo deixou isso claro, este aspecto de que nós não somos daqui, de que as coisas aqui são altamente provisórias, de os bens que nós temos aqui são emprestados de Deus, não dados por Deus. Quando ele diz, não vou ler, mas está lá em João 17, 14 a 16, eu preguei há pouco tempo sobre este capítulo. Vós não sois deste mundo, como também eu não sou. Então não é algo para estar agarrado. O apóstolo Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Mesma palavra que Deus usa para justificar o ano do jubileu. Vocês são peregrinos na terra, vocês não são dono aqui não, eu sou o dono. E eu cedo para vocês. E se você vender para alguém, você está cedendo para o outro. É um leasing. Usando a expressão moderna hoje, seria uma espécie de um leasing. Que você cede para o outro, depois de um certo tempo, volta ao seu controle, à sua propriedade. Então o crente deve se educar continuamente a ter isto na sua mente, na sua cabeça. As
coisas daqui não são minhas, eu vou usar o menos, o meu e o minha. E quando eu usar, eu tenho que usar mesmo, mas lá dentro do meu coração eu vou diminuir isto, e vou aumentar no meu coração a ideia de que é de Deus, não é meu. Então, além de se tornar mais agradável a Deus, esse tipo de atitude, é claro, e focalizar nas coisas eternas, que são as mais importantes, pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Acho fantástico o complemento do não, né? Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são do alto. O Paulo acha pouco, dizer ainda assim, não nas que são aqui da terra. Paulo precisava dizer, ele precisava, porque a primeira parte até pouco, ela precisava dizer 10 vezes isso, porque mesmo assim vocês não fazem. Mas então, além de nós sermos agradáveis a Deus e nós próprios ficarmos vivendo de uma maneira mais agradável aqui, menos apegados, nós teríamos menos estresse nas coisas daqui. Porque muito do nosso estresse aqui, das nossas preocupações, podem ver, são por coisas daqui. Eu digo muito, eu tenho medo de imaginar um percentual, viu? Tenho medo de chegar perto de 100 em alguns crentes, talvez muitos crentes, perto de 100% da sua mente, da sua preocupação, dos seus pensamentos, dos minutos que você passa ali antes de dormir, ou quando acorda no meio da noite, demora um pouco a pegar no sono, e o que você está pensando? Seria interessantíssimo, estatística, até o Google inventar um jeito de você entrar lá e descobrir o que você pensou, para poder dizer estatisticamente, vamos já descobrir, mas até lá é difícil ter essa estatística, mas seria muito interessante. Você se pega no trânsito, no engarrafamento, se aqui tivesse engarrafamento, mas também que não tem, é só uma coisa teórica, estou altamente irônico, porque é só o que nós temos hoje. Então você se vê horas por dia, às vezes por dia, não é exagero, parado ali. Seria interessante você dizer, um minutinho, eu estou pensando em quê? A meia hora. Eu estou pensando naquele cargo na igreja que me convidaram e que eu fiquei de aceitar. Eu estou pensando no trabalho da ata da igreja, que eu sou responsável, e eu estou atrasado no relatório financeiro, e eu sou diácono, tenho que ligar para o irmão fulano que não vai à igreja há 3 semanas, e o pastor me pediu para ajudar, não sei o quê. Como é que estará o processo da igreja lá na prefeitura, aprovação da construção da igreja? Como é que está isso? O que você pensa? Aí, rapaz, um missionário, eu botei no meu coração, quando eu vi a última apresentação missionária na igreja, eu botei no meu coração mandar uma oferta para aquele irmão, me emocionei, eu fico quase as lágrimas. E quando eu dei as costas, já faz 2 meses, eu não mandei R$1 para ele, e eu coloquei no meu coração que ia mandar uma oferta para ele, não mandei. Como é que pode? E as missões na igreja, eu acho que a nossa igreja poderia ser muito mais forte em missões do que é. Eu vou falar para o pastor Vale, vou falar para o pastor Mauro, vou falar para uma coordenadora de missões, como é que está isso? Aliás, eu não sei nem o nome dos missionários que a igreja sustenta, ou ajuda no sustento, nem sei. Você está pensando isso no trânsito? Quando está parado ali esperando? Está pensando isso na praia? Nadando um pouco dentro do mar? Sei lá, juntamente com as coisas com as quais você pensa o dia a dia. Esse meu é só relativo a seu filho, a sua saúde, ao seu carro e à sua igreja, e ao seu dom, e ao seu querido Jesus Cristo. Os interesses diretos dele. Você acha que as preocupações prioritárias de Jesus Cristo é com o seu filho? É com o seu carro? É com sua saúde? Não é, é com ele. Ele é Deus. E o seu filho não vale nada se não for para glorificar a Deus. E o seu carro não vale nada, e seu terreno não vale nada, e sua casa não vale coisa nenhuma, sua saúde não vale nada, sua saúde de ferro não vale nada,
se não for para glorificar diretamente ao Senhor Jesus Cristo? Você pensa que o seu filho é a coisa mais importante na sua vida? E a sua empresa? E a sua saúde? E as suas coisas daqui? Não são. Que pena que nós não temos um jubileu. Digo pena é uma maneira de expressão. Se Deus não fez para algum tipo de jubileu para a igreja de Jesus Cristo no tempo neotestamentário, é porque ele não quis. Então não é pena nesse sentido. Mas o jubileu dos judeus está aí. E as explicações que Deus deu estão aí. Coisa esquisita o tal desse jubileu. Será que é esquisito mesmo? Não, vocês são peregrinos. São meus, vocês vão se vender para o outro definitivamente. Se sua terra é minha, não vai vender para o outro definitivamente. Eu não deixo. A terra é minha. Então, grande parte do seu estresse pode examinar. A maioria é pensando nos seus estudos, nas suas coisas, nos seus negócios, na sua vida aqui. E muitas vezes a igreja e o trabalho de Deus, diretamente falando, é o que resta. É o resto. O resto. O troco. O que ficou. Uma vergonha, meus irmãos. Você fazer a conta de quantas horas você passa acordado por dia, e quantas horas você trabalha, e quantas você tem lazer, e você vê os percentuais da sua dedicação para as coisas diretas de Deus. Está orando pelos vizinhos, que você sabe que o vizinho, sendo do 12º andar, está com câncer. Você sabe. Encontrou com ele outro dia, vindo da quimioterapia. Talvez nunca tenha orado por ele, ou orou uma vez enquanto via naquele dia, depois se esqueceu, nunca pensou nem em falar de Cristo para ele, ou tem vergonha de falar de Cristo, ou não tem tempo de falar de Cristo. E se vende totalmente, ou quase totalmente, para as coisas desta vida. Vende para os títulos acadêmicos, que hoje é moda. Parece que não tem fim, a formação acadêmica de alguém hoje em dia, de algumas pessoas, não tem fim. Formou-se, aí depois tem que fazer um curso tal, aí depois tem que ter o mestrado, e o pós-mestrado, e o doutorado, e o pós-doutorado, e o pós, não tem fim. Aí o outro faz uma empresa, começa a ganhar dinheiro, aí quer mais dinheiro, não tem fim. Qual é o fim? O que você quer na vida em termos de dinheiro, de patrimônio? Diga aí, escreva. 5 milhões está bom? 1 milhão está bom? 100 milhões está bom? O que você quer em termos de doutorado? 3 doutorados está bom? 5 títulos? 8 congressos internacionais para o seu currículo está bom? O que você quer? Qual é o alvo? O alvo que você tem para esta vida é ter saúde, e ter dinheiro, e ter bens, e ter títulos, e ter lazer e viagem. Tem outro grupo que fala muito em viagem. Pense em viajar. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais esquisito o lugar, melhor. E mais caro, às vezes, melhor. Sofisticado, melhor. Viagem para longe. Se puder ir de primeira classe, melhor. Puder de avião próprio, melhor. E viajando. Para quê? Por quê? Para que serve a vida? Para que servem os seus bens? Eu não consegui dizer nem o título da pregação ainda. Para que servem os meus bens? Esse é o título da pregação. Primeira parte, tem mais essa, porque vai ter segunda, pelo jeito vai ter terceira. Eu sei o seguinte, que nada disso gera no crente a atitude que gerou em Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha. Era um homem riquíssimo, inclusive seus 10 filhos. Na famosa frase de Jó, capítulo 1. Eu quero que você vá até lá, e se não lhe violentar a ideia de grifar sua Bíblia,
Jó 1, 20 e 21. Jó 1, 20 e 21. Vou ler do 13. E se você capta um pouquinho o tamanho do drama de Jó, você que é tão dramático hoje em dia, tão sensível, que sofre com a virose do filho, parece que acabou tudo que o filho está com a virose. Geração frouxa, a nossa. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os servos seus, os sabeus, e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro. Olha o timing de Deus, olha o tempo que Deus fez isso, tudo imediatamente, na mesma hora, no mesmo momento. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Agora esquentou. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos, agora esquentou, e tuas filhas, 10, 7 homens e 3 mulheres, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. E dos 10 morreram 5, escaparam 5. Não. E morreram todos. A palavra todos não está aí, mas foi o caso. Só eu escapei para trazer-te a nova. Morreram os 10 filhos de Jó. Você tem quantos filhos? Dá para imaginar morrendo um? Tudo bem, se só tiver um é 100% dos filhos. Tudo bem, você tem 3, morre um, é 33%. É razoável? 33% dos meus filhos eu perco fácil. É? Você perdeu os 10. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu! Saí do ventre de minha mãe. Olha a ideia da peregrinação de Jó. Estava dentro do coração de Jó, que ele era aqui peregrino. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Do jeito que eu vim, eu vou. Olha a forma dele ver. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Olha a explicação que Deus deu para os judeus: eu dei a terra de vocês, eu dei a liberdade de vocês, tudo isso é meu. É exatamente o que Jó está dizendo aqui. Jó já tinha um jubileu interno, parece. Ele já tinha dentro de si uma ideia muito forte de que as coisas dele eram de Deus. Olha o momento psicológico que Jó afirmou isto. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Então, o que eu estou querendo mostrar é que esta atitude torna a própria vida, sua vida, minha vida, irmãos, mais agradável. Deixa eu dizer até de uma forma um pouco mais para baixo, menos desagradável, menos dura, que a vida é dura. A vida tem uma cruz para nós carregarmos. Jesus nunca nos iludiu quanto a isso. Então dizer que a vida é uma mar de rosas, não é, isso é uma ilusão romanceada.
Então a vida seria menos dura, menos difícil, eu vou usar uma palavra forte, menos insuportável, porque às vezes a vida parece insuportável. Você já deve ter tido momentos assim, insuportável, não dá, eu não quero mais nem viver desta forma, não vale a pena, não compensa, não estou aguentando isso. Deve ter pessoas que passaram por esses momentos, e alguns por vários momentos desses. Esses momentos seriam aliviados bastante, por mais que seja o seu sofrimento, cada um tem doses diferentes do outro, mas a forma de nós nos consumirmos, nos desgastarmos e sofrermos com as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas, seria muito menor, seria mais aliviado se dissesse assim: ora, roubaram o carro, Deus deu, Deus deu. Agora, não é, eu vou comentar isso depois, não é chegar ao ponto de desprezar as coisas que tem. Não estou nem aí, roubaram o carro, não estou nem aí. Não é bem assim, é óbvio que nem. Qualquer coisa que você tem, um lápis que você tem, há um sentido que você vai valorizá-lo, porque Deus lhe deu aquilo. Não estou nem aí para esse lápis, eu compro 1000 lápis. Essa atitude não é boa. Mas essa é uma questão dos extremos, de saber avaliar. Então não é que Jó não valorizava os seus filhos. Aliás, vocês sabem o desenvolvimento da história, depois piorou mais ainda a aprovação de Jó, e depois Jó riu mesmo, e foi difícil. Não vou falar de Jó, porque não é o meu propósito, mas ele sentiu profundamente, é óbvio, você não seria um homem normal, né? A perda de uma ovelha dele deve ter sentido, que queria ver as ovelhinhas dele, queria ver o patrimônio dele, é óbvio, deve ter doído muito, perdido os camelos dele, as ovelhas dele, os bens dele, sim, e os filhos não se fala, sofreu demais, mas a forma de encarar é o segredo da história. Meu filho está me dando problema, Deus deu esse filho, um dia Deus tira, é isso mesmo, estou vendo que eu posso. Minha empresa está quebrando, ou que já quebrou, Deus deu, Deus tira, Deus dá, Deus leva, vou arranjar emprego, vou fazer outra empresa, no outro ramo, não sei, mas eu vou me acabar por causa disso não. Então, tem os dois lados. Não valoriza demais o ganho e concentra em ter não só coisas materiais, mas ter, como já falei, filhos saudáveis, tudo andando bem, tudo ok, tudo beleza, até mesmo que ele tenha uma cidade não tão violenta, uma cidade protegida, uma cidade segura, um trânsito melhor, querer tudo, é bom querer, mas não quer tanto de uma maneira para se agarrar naquilo, e como consequência tem o outro lado, quando perde mesmo alguma coisa, ou quando vem uma coisa muito ruim, então, é isso aí, Deus está me impondo uma cidade violenta, Deus está me impondo um trânsito ruim, Deus está me impondo uma saúde que eu vou ter agora, todo mês fazer exame, e agora Deus está me impondo ter perdido o meu pai, a minha mãe, o meu filho, Deus me impôs isso, é isso mesmo, amém, Senhor Deus, louvado sejas tu, Senhor Jesus Cristo, tu deste, tu tiraste. Então valoriza, mas não de coração, não joga o coração lá dentro, não joga a alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. É para jogar dentro da sua relação com Deus o que você tem de bom no seu coração, de energia, de prazer, de gozo. O que tem de bom para você, o que ferve em você no bom sentido da palavra, deve ser para Deus, não para as coisas aqui. Então surge uma pergunta, que é a segunda parte, que eu não vou encerrar aqui, mas não era o plano, que na realidade é o que dá o sentido ao título da pregação. Então até aqui foi preparando esta pergunta, que eu ia responder hoje mesmo, a metade e a outra metade na próxima escola dominical, se Deus permitir. Mas vamos fazer diferente. Eu vou fazer a pergunta e não vou responder. Eu quero que vocês fiquem pensando nisto. A pergunta é:
se eu sou estrangeiro e peregrino nesta terra, se eu não tenho nada, é de Deus, começando com a minha própria vida, até uma sandália usada, tudo que eu tenho, não é meu, é de Deus. Qual a utilidade dos meus bens? E esse bem aqui no sentido lá, não só material, mas de tudo que você tem, até da sua própria vida. Eu estou chamando de bem a sua vida, um filho, sua saúde, coisas assim. Para que serve? Se não serve para coisa nenhuma, aliás, só faz me atrapalhar, pelo que eu estou, tudo que o pastor disse aí, parece que só faz me atrapalhar, porque se eu quero bem uma coisa, eu estou errado. Se eu quero cuidar da minha empresa, eu estou errado. Se eu quero cuidar da minha saúde, eu estou errado. Primeiro, eu não disse isso. Se você entendeu isso, se eu ouvir a pregação umas 3 ou 4 vezes para ver que eu não disse isto. Mas supondo que você levou para esse extremo. Não, já entendi tudo aí, pastor. Então, meus filhos só fazem são uma cilada para mim. Meu dinheiro é pedra de tropeço para mim. Isso aqui, minha saúde, eu corro até o risco de idolatrar minha própria saúde, meu corpo, meu físico, vivo na academia. Então serve para nada. Não serve não, eu quero logo é morrer. Negativo. Se você está na hora de morrer, não é você quem sabe, nem muito menos você que decide, não é problema seu. Pastor, é minha vida, é não, já esqueceu? Vou começar tudo de novo. Não é a sua vida. A maior prova disso é que você não tem autorização de tirá-la. Porque se fosse, tire, não é sua. Mas não é sua, é de Deus. Então vem a pergunta. Pastor, eu sou um crente que eu me considero fiel. Meus pecados, minhas falhas, mas eu levo a sério a vida cristã. Ótimo, irmão. Eu sei, cheio de crentes assim nas igrejas, crentes fiéis que querem acertar. Eu dou graças a Deus pelo meu filho, minha filhinha, meu filhinho todo dia. E será que eu estou correndo o risco de ele ser pedra de tropeço? Não, quero não. Agora eu estou confuso. Não posso valorizar demais. Não posso valorizar de menos a ponto de eu querer, eu mesmo, cuidar de partir daqui. Tem que ficar aqui, nesta vidinha aqui, até onde que Deus mandar? Tem. Então eu estou confuso. Essa mensagem foi feita para isto. Com essas mensagens, para tentar nos ajudar na nossa confusão, ou nesse estado de não saber direito para que serve aquilo que Deus lhe deu, material e imaterial. Para que servem os meus bens? Qual a utilidade dos meus bens? Eu vou dar 2. Uma na próxima pregação, então, e a outra na outra. Eu estou aqui querendo rir, porque eu não sei se eu digo ou se eu não digo. E não vou fazer votação. Digo não. A mensagem está encerrada. E eu vou deixar uma semana pensando. E espero que eu vou deixar uma semana pensando. Espero que você, na calçada, esqueci de tirar o frango do congelador para o almoço. Ai, meu Deus. Meu marido vai me matar. Aí começa. Aí já tem problema, amanhã tem outro, depois tem outro, depois tem outro. Quando chega domingo, bom, deixei vocês em suspense. Tinha aquela pergunta, qual foi mesmo? O que foi mesmo que o pastor perguntou no fim, que eu estava doido para saber, eu até me esqueci o que era. Que hoje também é outra mania, é ver gente de 30 anos, 40 anos, 50, 60 anos, esquecendo das coisas. Eu vejo menino de 30, eu chamo de menino, de 30 anos anotando as coisas, tudo anotando, não sei o quê, esquece. Não sei nem porquê, que talvez tanta coisa, tanto envolvimento nas coisas, eu não sei o que é não. Não sei se foi sempre assim, eu sei que está um fenômeno muito interessante. Gente fazendo exercício, um outro feito para psicoterapeuta, porque está esquecendo das coisas e vê se está. Então, sente sua cabeça um pouco, ou muito,
das coisas daqui, das suas coisas, da sua vida, da sua família, dos seus bens. Esqueça um pouco, o muito. E você não é seu. Suas coisas não são suas, são de Deus. Mesmo assim, as coisas que Deus lhe deu, sua vida, seus queridos, suas coisas, seus bens, têm utilidade nesta vida, sim. E muita. Duas coisas eu vou dizer então. Que Deus nos abençoe e fique pensando nisto. E vamos pensar mais nas coisas que são do alto. Não nas que são aqui da terra. Para o nosso próprio bem. E para o louvor, é claro, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo com esses irmãos queridos. Como às vezes a gente fica com raiva de si mesmo, pelas horas, pelos momentos preciosos, dias, meses, às vezes anos, que jogamos nossa preocupação, nossa inteligência, nossa capacidade, Senhor, de raciocinar, nosso brilhantismo em algumas áreas, nossas virtudes, nosso tempo, nosso humor, nossa saúde, tudo isso fica muito prejudicado, comprometido, às vezes quase 100%, Senhor, por coisas daqui, que nós não tínhamos quando chegamos aqui, como Jó disse muito corretamente, e nem vamos ter quando vamos sair daqui, porque tanta atenção. Deveríamos ser menos sujeitos à nossa própria carne, porque certamente é a nossa carne que nos arrasta para essa distorção